Dia! A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe o seu dia, mais um dia aqui no nosso devocional. Graças a Deus por mais um dia glorioso na santa e preciosa presença do Senhor. Vamos orar? Senhor Pai amado, Pai querido, estamos aqui reunidos na sua santa e preciosa presença para te honrar, Pai, te agradecer, te glorificar. Toma o seu lugar de honra, Senhor. Eu me esvazio totalmente de mim para que preencha tudo de Ti, Espírito Santo. Me use como instrumento da Tua vontade para que eu consiga alcançar, Pai, através dessas palavras que o Senhor colocar no meu coração, Pai. Almas, corações, espíritos que estejam sedentos do Teu amor, da Tua palavra, do Teu refrigério. Senhor, reaviva, Pai, os espíritos. Tire as vendas daqueles que estão ainda cegos, Pai, espiritualmente. Alcance aqueles corações que já conhecem do Teu amor, mas que estão afastados, Pai. Que eles entendam, Pai, que a gratidão é algo precioso dentro do Teu agir, Pai. Que eles possam entender, Senhor, a necessidade de primeiro se preocupar com as coisas do céu para que todo o resto lhe seja acrescentado. Pai, eu peço pelas pessoas que estão afastadas que elas retornem, para aquelas que não tenham forças para seguir no teu caminho, Pai, para aquelas que não têm forças para chegar na tua igreja, para te honrar, te glorificar, Senhor, que o Senhor dê uma força sobrenatural para elas, Pai. Que elas saiam da zona do conforto e comecem a desfrutar, Pai, de um outro nível de espiritualidade, de maturidade espiritual, Senhor, ao qual só aqueles que honram, só aqueles que se mantêm firmes, fortes, perseverantes na sua presença conseguem, Pai. Que elas possam ter acesso a isso. Pai, trabalha no coração dessas pessoas, que haja ânimo, que haja disposição, que haja energia, que haja fé. Mais fé, mais fé, mais fé. Aumenta o nível de fé dessas pessoas, Pai. E que haja mais honra e gratidão a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Hoje a palavra é Provérbios 9, 1. Nós vamos falar sobre o banquete da sabedoria, né? A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas. Vamos falar das 7 colunas da sabedoria, né? Salomão foi um homem que desfrutou de todas as riquezas dessa terra, né? E ao pedir algo ao Senhor, ele só pediu sabedoria. Mas Deus viu que o coração dele estava inclinado para a sabedoria e deu todas as riquezas desse mundo para ele, né? Porque viu que o coração estava mais inclinado para Deus do que para as riquezas materiais. O Senhor, vendo esse coração tão disposto a receber aquilo que era bom e agradável aos olhos de Deus, né? Porque ele precisava ter sabedoria para reinar, para tomar as decisões. E esse princípio da humildade do coração de Salomão, pedindo apenas a sabedoria para governar, o Senhor abriu os céus na vida dele, né? Deu todas as riquezas materiais possíveis e imagináveis. Ele foi o homem mais rico de toda a história da humanidade, né? E ele conquistou tudo, né? Teve tudo o que queria, todas as riquezas materiais, casou, teve mais de 1000 mulheres, teve tudo que um ser humano possa querer nessa terra de desfrute material, de riquezas materiais, ele pôde desfrutar. E no final ele disse: tudo isso é vaidade, nada se sobrepõe à sabedoria, ou seja, nada se sobrepõe à sabedoria de Deus, aquilo que está na Bíblia, aos mandamentos de Deus, a andar na presença de Deus. Nada vai superar isso. Você pode até se sentir nesse momento inclinado a ser próspero, muito abundante financeiramente, ou então a manter uma riqueza, mas se você não tiver sabedoria para administrar isso, você vai cair num abismo. Não pode ser que não seja agora, mas vai ter um momento que você vai cair. Então, sem sabedoria, a gente não consegue administrar absolutamente nada na nossa vida. A gente não consegue administrar a nossa vida espiritual, a gente não consegue administrar o nosso emocional,
A gente não consegue administrar o nosso mental, ter condições, inteligência, conhecimento para, né, lidar com todas as coisas e pessoas. A gente também não consegue administrar as coisas materiais, administrar uma casa, administrar os negócios, tomar decisões corretas, se aliançar com pessoas corretas, se envolver com pessoas corretas. Tudo isso para ter uma vida plena, com paz, alegria, prosperidade e abundância financeira, sem sabedoria é impossível. Então, por isso que a palavra de Deus ela é muito coerente em todas as suas vertentes, em todos os seus ângulos. Por quê? Se preocupe com o reino de Deus e a justiça, e o resto será acrescentado. Ou seja, busque sabedoria em primeiro lugar. Busque estar na presença de Deus. Busque conhecer mais da palavra. Se você não tem essa disciplina com a igreja, comece a ter. Porque é através dela que você vai receber o alimento espiritual perfeito. É através dela que você vai aprender as coisas de Deus, né? Sozinhos nós não conseguimos caminhar, né? Por mais que você acompanhe aqui virtualmente, é diferente. O pastor na igreja, que tem uma experiência de vida, que tem experiência com pessoas, busque sempre os conselhos dos sábios. E ali você também se alimenta de um alimento perfeito, que é o alimento espiritual, é da palavra de Deus. O pastor é o nosso líder espiritual. É a pessoa que está ali para nos dar o passo a passo de como chegar num nível de maturidade espiritual elevado. Sem isso, a gente não consegue caminhar, né? Busque sempre os conselhos do sábio, busque estar na presença de Deus, busque ir na igreja, porque a igreja você vai adquirir a sabedoria, né? Você vai aprender mais da palavra de Deus. Consequentemente, você vai ser alimentado do que há de mais perfeito nesta vida, que é a sabedoria. Então, vamos lá para as 7 colunas da sabedoria. O texto sagrado, nesse texto sagrado, né, de Provérbios 9:1, a gente vai aprender sobre as 7 colunas da sabedoria. A casa da sabedoria, ela está sempre bem solidificada, né? E ela é fundamentada na rocha, ou seja, quando você anda com a sabedoria, quando você aprende as coisas de Deus, você vai ter uma estabilidade, a sua casa está na rocha. Nenhum vento contrário vai conseguir te derrubar. Você pode até balançar, mas cair nunca, né? Porque você está bem alicerçado. Um prédio, ele não consegue ser construído se ele não tiver um alicerce perfeito, né? Então, a base, ela tem que ser a base perfeita, na rocha. E essa base, né? Na construção da nossa vida, que é um projeto de Deus. A nossa vida, ela é um projeto de Deus. Então, se não tiver alicerçado na sabedoria de Deus, a gente não vai conseguir construir uma vida plena e perfeita aos olhos de Deus, né? E também que nos traga toda sorte de bênçãos também. O cristão, ele precisa edificar. Aqueles que não são cristãos, procurem, né, entender da palavra e procurem ler a Bíblia para saber o caminho que você deve tomar para que a sua vida seja uma vida de paz, de alegria, né, estável, né, que você consiga construir uma vida com uma prudência, com a sabedoria necessária para tomar decisões corretas, para se aliançar com pessoas corretas, para ter a sustentabilidade, a edificação, a estabilidade de uma vida, não só no sentido de negócios, como também na família. A paz, Dário, bom dia! Então, o que acontece? Quando você escolhe andar na sabedoria, todo o resto vai ser acrescentado. A riqueza material. A exemplo, você pode receber um dinheiro hoje, uma grande quantidade de dinheiro. Vai adiantar você receber isso? O que essas pessoas que não têm a sabedoria costumam fazer quando recebem grande quantidade de dinheiro? Elas normalmente gastam esse dinheiro com, vou comprar um carro importado, vou comprar uma casa, uma super casa, mas aquela casa, ela tem um custo. Se você vai comprar uma casa de 1 milhão, você vai ter um custo compatível com aquela casa de 1 milhão.
Como que se administra isso? Se você for somar durante o ano, tudo que você vai comprar, aquela casa absurda que você vai comprar, ela vai ter um custo compatível ao que você ganha. Você vai ter condições de manter esse padrão? Você vai ter condições de manter esta casa? Muitas pessoas caem em dívidas, muitas pessoas se estrepam, né? Literalmente. Por quê? Porque não tem a sabedoria para lidar, né? Com o dinheiro. Por isso que não tem dinheiro, por isso que não cresce. Então, a principal situação, o principal foco da sabedoria é você saber lidar com o dinheiro, lidar com pessoas, lidar com os filhos, lidar com tudo na sua vida. A sabedoria ela vai ser necessária para tudo, para tomar decisões prudentes, para tomar decisões corretas, a fim de que você não seja enganado, a fim de que você não seja traído, né? E que você possa também ter uma estabilidade, construindo a sua vida num alicerce pleno e perfeito. Então, o primeiro delas é a prudência. A primeira grande coluna da sustentação, a casa da sabedoria é a prudência. A prudência ela é uma virtude prática da sabedoria. Está lá em Mateus 7, versículos 24 e 25. A prudência ela mora na casa da sabedoria. Em Provérbios 8, 12 também enfatiza isso. Jesus ele nos aconselhou a sermos prudentes, né? Ele disse isso lá em Mateus 10, versículo 16. Paulo também nos aconselhou a construirmos com sabedoria e prudência. Está lá em 1 Coríntios 3, versículo 10. A prudência, você vai pensar 2 vezes antes de agir, você vai pedir a Deus o discernimento de espírito, você vai tomar certas cautelas para tomar determinadas decisões. As pessoas elas são levadas a tomarem decisões muitas vezes pela emoção. Nós temos que aprender a tomar decisões pela razão, não pela emoção, né? Porque aquilo que pode doer agora vai ser uma bênção no futuro, né? Você ganhar um grande dinheiro agora, você tem que fazer o quê? Como que eu faço para multiplicar esse dinheiro? Para que no futuro eu possa ajudar todos que eu desejo ajudar todas as pessoas que precisam ser ajudadas. Agora a pessoa ganha, gasta com bens materiais só para ser aprovado na sociedade, só para se inserir na sociedade, para ter um certo destaque e não sabe lidar com isso, né? Não sabe multiplicar esse dinheiro para que no futuro ele seja muito mais, né, próspero, possa ajudar muito mais pessoas e tudo mais. A segunda coluna é o conhecimento. A segunda coluna que sustenta a casa da sabedoria, ela é o conhecimento. O conhecimento é a virtude teórica e sistematizada da sabedoria. Está lá em Provérbios 2, versículos 4 e 5. O conhecimento ele sempre aparece mencionado após a sabedoria. Está lá em Provérbios 2, versículo 10. Salomão, ele pediu a Deus a sabedoria e o conhecimento. Está lá em 2 Crônicas 1, versículos 10, 12. O Espírito Santo, ele distribui o dom da palavra da sabedoria e da palavra da ciência, conforme está em 1 Coríntios 12, versículo 8. Salomão pediu a sabedoria e o conhecimento. Por quê? Porque através desses dois, você consegue alcançar qualquer nível dessa terra de prosperidade e de riqueza. Se você não tiver a sabedoria e o conhecimento, tem que ser esse binômio, sabedoria junto com conhecimento. Não adianta uma pessoa ser inteligente e não ter sabedoria. Ela não vai, ela pode até chegar, mas vai construir um castelo de areia. Qualquer vento derruba. Começa do zero, perde tempo, dinheiro, energia, né? Agora, se você está alicerçado, se você está buscando conhecimento, se você está buscando sabedoria, você vai construir a sua riqueza, a sua prosperidade na rocha. E onde você vai buscar o conhecimento da sabedoria? Na palavra de Deus, na Bíblia e na igreja. Lá você vai ser alimentado com as pessoas que foram capacitadas para isso, que foram ungidas para isso, né? Aqui eu tô guardada pela bênção de Deus, tenho o dom aqui, né, de estar também
explicando a palavra, mas eu estou seguindo exatamente o que está na Bíblia. É um estudo bíblico. Aqui, o que o Espírito Santo pede para eu falar é sobre também muitas verdades que eu mesma vivenciei na vida, né? Quando eu não tinha sabedoria, né, eu construí riqueza, construí as coisas que eu queria, mas eu perdi. Se eu tivesse sabedoria lá atrás, se eu tivesse a sabedoria que eu tenho hoje, eu não sei em qual patamar eu estaria. Talvez eu seria uma bilionária hoje. Com certeza. Pelo nível de energia que eu dediquei, pelo nível de tudo que eu dediquei na minha vida. Desde os meus 12 anos, de quando eu trabalho, né? Eu consegui construir tudo sozinha. Mas, ao mesmo tempo, por ser ignorante, por não ter sabedoria, por não conhecer os preceitos de Deus, por não conhecer Jesus, eu perdi tudo. Por quê? Me aliancei com pessoas erradas, não tinha discernimento de espírito, fui muito enganada, fui muito traída, né? Então, isso acontece, fez escolhas erradas. Então, quando você tem a sabedoria, isso não vai acontecer com você. Pode até ser que aconteça, mas vai ser muito difícil. Deus, ele vai emitir os sinais e você vai estar atento a esses sinais, né? Então, o conhecimento com a sabedoria é crucial e você tem que ir nos lugares onde estão os sábios. Onde estão os sábios? Você tem que ser intencional nas coisas que você quer aprender. Eu vou aprender sobre finanças com uma pessoa que é ateia? Não, eu vou aprender com uma pessoa que ela é cristã, porque ela tem o conhecimento e a sabedoria ao mesmo tempo. Vou aprender com o Nésio Monteiro, vou aprender com o Tiago Negro. Eu vou aprender espiritual com quem não é cristão. Não, vou aprender com pessoas que estão ali passando princípios milenares que deram certo. E que todos aqueles best-sellers que a gente conhece, se você for analisar, se você estudar a Bíblia, eles estão ali alicerçados com as palavras da Bíblia, só muda o contexto, pronto. Você vai ler a Bíblia, você leu o best-seller e você leu a Bíblia, você vai entender, poxa, tá tudo aqui. Todos os códigos da riqueza, todos os códigos da prosperidade, todos os códigos de uma vida plena, feliz e perfeita. Uma vida plena, feliz e perfeita, ela não vai te ensinar, não vai te isentar, de alguns desafios, de aflições. O Senhor Jesus já disse, no mundo tereis aflições, mas tenham ânimo, eu venci o mundo. Só que a gente vai conseguir vencer tudo, com muita alegria, com muita perseverança, né? A gente consegue vencer tudo. Por quê? Porque a gente está alicerçado na rocha. A gente está alicerçado na sabedoria divina, perfeita, que é a sabedoria de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, a rocha perfeita, né? O entendimento é a terceira coluna que sustenta a casa da sabedoria, que é o entendimento. O entendimento, ele é a virtude investigativa da sabedoria. Está lá em Provérbios 8, versículo 14. Entendimento é sinônimo de inteligência, intelectualidade. Conforme está em Daniel 2, versículo 21. Exatamente isso, inteligência e intelectualidade. Quanto mais você se aprofunda, quanto mais você busca as coisas do reino, mais Deus vai revelar sobre a sabedoria dele. Mais coisas vão se encaixar naquilo tudo que aconteceu na sua vida e que está acontecendo. Deus vai dando os acessos conforme a sua dedicação, conforme o seu nível de comprometimento com ele, né? Conforme você cumpre o principal mandamento, que é um dos principais mandamentos, que é que se preocupe com o reino de Deus e a justiça, e o resto lhe será acrescentado. Então, se você já fez pelo caminho errado, como eu também já fiz lá atrás, né? Sem sabedoria, né? Pelas próprias forças, achando que eu estava certa, não pedindo conselhos para Deus, não pedindo conselhos para os sábios. O que aconteceu? O vento passou, levou tudo. Né? Pessoas perversas, elas aproveitam da tua ignorância, da tua cegueira, né? Que são usadas pelo inimigo, elas são usadas pelo inimigo para fazer você cair, e você cai. Se você não estiver alicerçado na palavra, na sabedoria de Deus, em algum momento vai cair, não tem outra saída, porque você não está blindada, entendeu? Então, não deixe de ouvir esses conselhos. Salomão, ele era dotado de grande prudência e entendimento. Deus deu larga sabedoria e muitíssimo entendimento a Salomão.
Por quê? Porque é o princípio básico para você saber lidar com qualquer situação, qualquer pessoa, para tomar decisões corretas na vida. Né? Uma decisão errada traz consequências terríveis para a nossa vida também. Faz a gente desgastar muita energia, muito tempo e muitas vezes muito prejuízo vem de decisões erradas. Às vezes um prejuízo de uma vida inteira, entendeu? Então, é sempre melhor escolher a sabedoria. O conselho é a quarta coluna que sustenta a casa da sabedoria. O conselho, ela é a virtude diretiva da sabedoria. Está lá em Provérbios 8, versículo 12. De acordo com Provérbios também 24, versículo 6, é com conselhos prudentes que se vence uma batalha. Nenhum herói venceu uma batalha. Você pode verificar que todos os heróis da Bíblia, todos venceram com os conselhos de Deus. Todos venceram através dos conselhos prudentes. Em Isaías 28, versículo 29, o profeta Isaías escreveu que o Senhor, ele é maravilhoso em conselho e grande em obra. O Senhor vai usar sempre pessoas para te alertar. Sempre, se você estiver na presença de Deus, se você estiver buscando mais do Senhor, se você estiver ali disciplinado, honrando Deus na sua igreja, né? O Senhor sempre vai usar o pastor, sempre vai usar um irmão, sempre vai usar alguém, até mesmo fora da igreja, para te alertar sobre alguma situação que está acontecendo na sua vida. Então não se afaste de Deus, porque no momento que você se afasta é aí que o inimigo entra e faz uma bagunça na sua vida. Por mais que você tenha sido consagrado, por mais que você tenha levado a igreja para dentro da sua casa, mas se você não manter isso, o inimigo vai vir 7 vezes mais forte para te destruir. Então não saia da presença de Deus por nada, porque paga-se um preço muito alto e a dor vai ser muito maior do que está sendo agora. A casa está limpa. Quando você limpa a casa e quando você não mantém essa frequência do céu dentro da sua casa, o que é a frequência do céu? É você, né? Você não está sendo alimentada, então você não está levando a frequência do céu para sua casa. Você recebe esse alimento aonde? Na igreja, né? Você vai lá, se alimenta da palavra, se encontra no devocional, na leitura da palavra diariamente. Mas se você não faz isso, a sua casa vai ficando cada vez, né? Aí você vai dar a brecha para quem? Para o inimigo entrar. E quando entra, vem 7 vezes mais. Vai ficar difícil, né? E aí começa o processo de destruição de toda a vida. As pessoas que se afastam do caminho do Senhor, né? Ou que não honra, que não agradece a Deus. Deus está ali fazendo, mostrando, foi até a casa da pessoa, fez, aconteceu. Mas a pessoa está tendo uma atitude ingrata. Por quê? Porque não volta, como aqueles leprosos, né? Foram lá, só um voltou, né? Só um voltou para agradecer. Então, Deus só é bom para você quando Ele te proporciona as coisas boas, quando Ele te proporciona riqueza, dinheiro. Você está buscando a Deus porque você precisa dos bens materiais. Ou porque você ama a Deus sobre todas as coisas. Ou porque você sabe que existe um Deus poderoso, pleno, que te protege, que te guia. E que se não fosse por Ele, nem essas coisas você teria. Como você vai administrar sem a sabedoria de Deus? Eu já vi pessoas perderem tudo, pessoas muito ricas, riquíssimas mesmo, né? A nível de quase bilhões, perderem tudo. Por quê? Porque não tinha Deus na vida delas. Perde tudo. O inimigo, ele faz arruaça, destruição. Então, o entendimento, né? E a sabedoria você tem que buscar, é você, isso depende de você. O pastor não pode fazer isso para você, o irmão não pode fazer isso para você, ninguém pode fazer isso por você. É o teu nível de disposição para as coisas de Deus. Se você não vai buscar, você também, né? Deus, ele tem misericórdia da sua vida, Deus, ele vai te perdoar quantas vezes for necessário. Nós ainda estamos no tempo da graça, mas esse tempo vai acabar.
Só que se você não busca, você não vai receber um alimento perfeito. Você vai receber mais alimento do mundo do que alimento de Deus. E a tendência é a destruição, porque o mundo é do maligno, né? Do inimigo. Quando você está mais alimentado das coisas de Deus, dificilmente você vai ter uma vida de instabilidade, de destruição, né? Porque por mais que seja difícil, tenha uma situação difícil, você vai saber lidar com aquilo. Deus, ele vai prover quando você precisar. Você está na presença. Deus ama mimar os filhos obedientes e os filhos que buscam, que dão atenção para ele. Posso dizer assim que eu já fui muito mimada por Deus, graças a Deus, né? Eu me sinto uma filha muito amada, porque desejo até... Um desejo, por exemplo, ai, nossa, como eu queria comer tal coisa. De repente eu recebo o convite para estar em tal situação. Ai, como eu queria estar numa situação assim, assim, assada. E de repente vem o convite. É o quê? Porque Deus, ele conhece meus pensamentos, o meu coração. Tem situações que eu não posso ter, que eu não posso estar nesse momento, né? Mas como ele conhece meu coração, ele abre um acesso para que eu tenha algo muito maior do que aquilo que eu queria. É uma coisa assim incrível que Deus faz pelos filhos que andam junto com ele, né? Ele mima, Deus tem prazer em nos ver felizes, ele tem prazer em nos ver prosperar, em ver a alegria do nosso coração, até por coisas materiais que a gente queira muitas vezes, né? Ele tem esse prazer, mas vai depender do seu nível de busca com ele, do teu coração, né? De como está o seu coração, mais inclinado para o mundo ou mais inclinado para as coisas de Deus? Você é humilde? Você é grata a Deus? Você vai na igreja honrar Deus? Você vai glorificar? Você vai adorar o Senhor? Você faz isso na sua casa também? Você faz da sua casa uma igreja? Você vai até a casa de Deus, que é a igreja, aquela casa é de Deus, ele instituiu. Esta é a minha casa, é aqui que eu quero vocês. Você vai até lá para honrar o Senhor? Quando você está na igreja, você está dizendo para Deus, Senhor, eu te honro, eu vim até aqui só para te honrar por tudo que o Senhor faz na minha vida. Esse é o sentido da igreja. Você não vai para a igreja para buscar aquilo que você quer. Deus, ele não tem obrigação de te dar as coisas que você quer. Tá? Você não tem que ser uma filha, um filho mimado. Ah, eu quero isso, se você não me der, eu não vou. Não. Aí você está agindo na soberba, no orgulho. Seu coração ainda não está totalmente inclinado, né? E aí você vai ter que passar pelos processos de novo, pelas dores, pelos processos, até entender. Mas olha quanto tempo que você vai perder para entender o sentido da honra e da gratidão, né? Então, não deixe de buscar a presença de Deus, porque é só isso que vai fazer você ter uma vida plena e saber administrar tudo que Deus colocar na sua mão. A quarta coluna que sustenta a casa da sabedoria, ela é o conselho. O conselho é a virtude diretiva, né? Eu acabei de falar do conselho. A quinta coluna é a fortaleza, né? A fortaleza, ela sustenta a casa da sabedoria, é o alicerce da sabedoria, conforme está em Provérbios 8, versículo 14. Em 2 Samuel 22, 33, Davi disse, Deus é minha fortaleza, é minha força, e ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Cara, não tem mais incrível que isso. Deus desembaraça todos os caminhos. Você andar sem Deus, você vai estar no meio do nó. Sabe aquele nó lá né? É como se você estivesse no meio daqueles nós. Deus, ele desembaraça até as coisas que você vê impossíveis. Você fala, não, eu não vou... Caramba, como que eu vou resolver isso? Eu não consigo resolver isso. Deus desata os nós. Desembaraça tudo. Em Provérbios 10, versículo 29, Salomão afirma que o caminho do Senhor é fortaleza para os retos. E em Mateus 7, versículos 24 e 25, Jesus mostra que uma casa construída com prudência é uma fortaleza contra a tempestade. Você está construindo essa casa?
Você vai saber administrar as coisas com os conselhos corretos? A sexta coluna que sustenta a casa da sabedoria é a justiça. A justiça, ela é a virtude moral da sabedoria. Está lá em Provérbios 8, versículos 15 e 16. Em 1 Reis 3, versículo 28, a palavra de Deus também afirma que o povo reconheceu que havia em Salomão sabedoria para fazer a justiça. Não existe uma pessoa justa sem ter a sabedoria de Deus. A sabedoria nos faz andar pelo caminho da justiça. É dito que o Senhor ama os que seguem a justiça. A justiça em tudo. Nós temos que ser justos em tudo. Se a gente tem um comércio, a gente tem que ser justo nos preços. Se a gente tem uma decisão para tomar, a gente tem que ser justo nessa decisão para equilibrar as situações. Renuncia de um lado, renuncia de outro, vamos ser justos. A justiça é algo muito valioso para Deus. Se preocupe com o reino de Deus e a justiça, e o resto lhe será acrescentado. A sétima coluna que sustenta a casa da sabedoria é o temor do Senhor. O temor é a verdadeira sabedoria. A palavra de Deus diz que o temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria, é a ciência do santo, é a prudência. Em Eclesiastes 7, versículo 18, Salomão escreveu que teme a Deus e escapa do mal. Quem teme a Deus, ele escapa do mal. O temor de Deus, o princípio, é andar em obediência. Você andando em obediência a Deus, você será livre de todo mal. Em Isaías 33, versículo 6, o profeta escreveu: haverá estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e ciência. O temor do Senhor será o teu tesouro. O temor do Senhor será o teu tesouro. Então, amados, nós devemos edificar a nossa casa sobre a rocha. Quem é essa rocha? É o Senhor Jesus Cristo. É a sabedoria dele. Nós temos que buscar isso na igreja, temos que buscar aqui no devocional, temos que buscar meditando na palavra de Deus todos os dias. A gente precisa construir os nossos fundamentos com prudência, com conhecimento, com entendimento, com conselhos de sábios, com fortaleza, com justiça e com temor ao Senhor. Você só vai fazer isso se você seguir a palavra e buscar pessoas e lugares que estejam nessa mesma linha de pensamento e de frequência. Não adianta você querer buscar conselho daqueles que não andam com Deus. Você vai se estrepar de novo e de novo e de novo e de novo e de novo até aprender. Entendeu? Quer uma vida correta? Quer uma vida plena? Quer uma vida próspera, abundante financeiramente, inclusive? Porque sem a sabedoria você não pode receber todo o dinheiro desse mundo. Você não vai ter prudência para administrar esse dinheiro. Você não vai ter sabedoria para multiplicar esse dinheiro e para manter os seus bens. Entendeu? Então, sem a sabedoria, a gente não constrói nada nesta vida. Você pode ser a pessoa mais inteligente, mais cheia de títulos. Pode ser a que tenha mais dinheiro nesta terra. Sem sabedoria, você não tem nada. Você é um pobre miserável. Entendeu? Então, que Deus abençoe o seu dia e até amanhã. Tchau, tchau.